Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre como encontrar as pessoas certas para o teu projeto. Poderíamos falar sobre contratação e se falarmos sobre contratação falamos daqueles passos mais tradicionais como procurar a pessoa, entrevistá-la, testá-la, escolher e obviamente contratar a pessoa que definiste como a pessoa certa para o teu projeto. Mas hoje em particular vamos centrar nos 6 passos para a escolha da pessoa certa para cada projeto. Porquê 6 passos? Porque eles são muito claros e muito concisos, muito fáceis de entender. Então, o primeiro passo é personalidade. Ora, quando falamos de personalidade, falamos de entender como é que aquela pessoa é. Socialmente, pessoalmente, emocionalmente. Existem várias formas de o fazer. Tipicamente eu uso 2 testes de personalidade muito simples, o The Color Code e o 16 Personality Test. Porquê testes simples? Porque numa primeira fase aquilo que me interessa é perceber se esta pessoa tem uma personalidade que encaixa naquilo que nós precisamos. Ok? Isto pode significar que é uma pessoa mais social ou mais introvertida, uma pessoa mais emocional ou mais racional. Tudo depende daquilo que estás à procura, mas entender exatamente que tipo de personalidade temos na pessoa que está à nossa frente é meio caminho andado para termos a certeza que a pessoa que estamos a escolher é a pessoa certa. É verdade que a personalidade pode evoluir ao longo do tempo, é verdade que aquilo que nós somos é também muito determinado por aquilo que é o contexto, mas temos que começar por algum lado. E esta percepção de como é que esta pessoa é agora e como é que ela vê o futuro dela e como é que ela processará tipicamente, ou como é que é expectável que ela processe o futuro, faz com que nós usemos a personalidade exatamente, ou com que eu use a personalidade como ponto de partida. Portanto, o primeiro passo é rigorosamente entender qual é a personalidade da pessoa que tenho à minha frente. O segundo passo é flow. Em português, algo próximo daquilo que poderíamos chamar de talento. Explicando melhor, o nosso cérebro funciona de uma maneira muito específica. O nosso cérebro desenvolveu-se de uma maneira muito específica e se a personalidade pode evoluir ao longo do tempo, também muito fruto daquilo que é o contexto, aquilo para que nós temos jeito, talento, aquilo que é inato em nós a nível do processo mental e da maneira como o nosso cérebro funciona, isso tipicamente é imutável. Pode evoluir no sentido de acrescentar mais competências, seres capaz de fazer outras coisas. Mas aquela noção de flow, aquela noção de o que é que tu fazes facilmente, o que é mesmo aquilo que o teu cérebro faz com toda a ligeireza, quase não é trabalho, quase não é difícil. Flow. O flow é muito importante porquê? Porque uma pessoa que tem imensas capacidades de se concentrar em detalhes, por exemplo, não é necessariamente uma boa pessoa para criar relações e networking. Okay? E se a função que nós temos à nossa frente é uma função em que o networking é importante, vamos imaginar relações públicas. Se estás à procura de alguém na área das relações públicas, ou que vá fazer o trabalho de relações públicas da tua empresa ou do teu projeto, é absolutamente importante que esta pessoa seja naturalmente uma pessoa fácil, ou uma pessoa com facilidade a criar relações. Se tu perceberes que esta pessoa, pelo processo mental, pela maneira como o cérebro dela funciona, é uma pessoa que tem essa facilidade, metade da batalha está a ganha. Da mesma maneira que se tivermos alguém que vai fazer, por exemplo, gestão de redes sociais, o pipeline de redes sociais, preparar tudo, lançar tudo nos dias certos, programar, vais precisar de alguém que perceba, ou cujo flow seja maioritariamente o flow do detalhe, dos dados, da precisão, do tempo, da maneira como tu organizas as coisas ao longo do tempo. Da mesma maneira que se tiveres um projeto novo em que precisas de alguém, deixa-me pensar, estás a fazer desenvolvimento de produto e design. Por exemplo, se calhar precisas de alguém com uma capacidade mental mais criativa, mais capaz de criar coisas novas, de encontrar soluções novas, de olhar para uma caneca e dizer que esta caneca, afinal, se nós fizermos desta maneira, um criativo. Portanto, é verdade que a personalidade é importante, ajuda-nos a perceber quem é a pessoa. O segundo passo, para mim, é ainda mais importante. Entender como é que o cérebro dela funciona, o que é que ela faz com toda a ligeireza, o que é que ela adora fazer, o que é que ela faz um dia inteiro sem que isso seja sequer difícil. Ou, no fundo, é aquilo que tu podes fazer toda a tua vida com um sorriso nos lábios. Porque se o fizeres dessa forma, vai ser muito mais fácil, muito mais produtivo e muito mais eficaz. O terceiro ponto que eu meço, tipicamente, é a atitude. E pode parecer estranha esta ideia de medir a atitude. Como é que tu fazes isso? Já lá vamos. Mas basicamente o terceiro passo é ter a certeza que a pessoa tem a atitude certa. E basicamente aqui estamos a falar de 2 coisas. A pessoa tem uma atitude maioritariamente positiva ou negativa.
perante uma adversidade, um problema, uma dificuldade, um desafio, ela vai ter uma atitude mais positiva ou mais derrotista, mais negativa? Ela vai chegar de manhã com um sorriso nos lábios ou ainda a resmungar e a moada porque não dormiu mal e porque não sei o quê? É alguém que olha para aquilo que temos que fazer e sorri, ou alguém que olha para aquilo que temos que fazer e a primeira coisa que faz é queixar-se? Portanto, a atitude positiva ou negativa é claramente uma das coisas que eu meço. A segunda tem a ver com a atitude proativa ou reativa. E passiva. Se bem que passiva... Vamos começar por passiva para resolver o assunto. Há alguém que tem uma atitude passiva, quer as coisas corram bem, quer as coisas corram mal, quer haja um problema e esteja tudo a arder. Portanto, há alguém que está no seu lugar e... Ok. Não sei. É alguém que eu, automaticamente, risco dos meus projetos. Porquê? Porque são projetos em que nós fazemos coisas. Se a pessoa não está disponível para fazer, automaticamente não interessa. A segunda coisa que eu meço, então, esquecendo a parte do passivo, é o proativo e reativo. Qual é a diferença entre as duas? Uma pessoa reativa é aquela que, quando eu entorno a caneca d'água, ela arranja uma solução. A pessoa proativa é a pessoa que olha para a caneca d'água e diz: se calhar isto vai cair, como é que podemos fazer com que isto funcione bem? Tipicamente, eu prefiro pessoas proativas. São aquelas que, numa estrutura pequena como a minha, nos ajudam a rolar a dobra da velocidade e a fazer as coisas acontecer. É claro que uma pessoa reativa também pode ser interessante em determinadas funções. Mas voltamos sempre ao mesmo. A atitude certa. Porque se tens alguém que tem que fazer chamadas telefónicas e que cada vez que pega no telefone diz: agora eu vou ter que fazer uma chamada telefónica. Não gosto de fazer chamadas telefónicas. Essa pessoa está a contribuir para o teu projeto ou a atrasar-te? No meu caso, a resposta é clara. Se não consegues fazer as coisas, se não és positivo, se não és proativo, se calhar não tens de jogar connosco. O quarto ponto a medir são as competências. Okay. A maior parte das pessoas estará a perguntar: caramba, então tu fazes uma entrevista, fazes testes, tens um dia as pessoas contigo, tens... E até agora ainda não falámos de competências. Porquê? Então, se a pessoa vai trabalhar numa determinada área, não é importante que ela conheça a área? Claro que é. Claro que é. Só que a uma pessoa que tem a personalidade, o flow e a atitude certa, eu consigo ajudá-la a criar mais competências. Eu consigo ajudá-la a criar mais conhecimentos. Eu consigo formá-la ou consigo encontrar quem consiga formá-la. Uma pessoa que tem as competências, mas que tem a personalidade, o flow e a atitude errada, não vai funcionar. Pelo menos para mim, não funciona. Portanto, quando falamos de medir competências, falamos normalmente de um dia em que a pessoa está connosco e em que nós desenhamos uma série de desafios para ela ultrapassar, para nós percebermos daquele tema, daquele assunto, o que é que ela percebe. Quando contratamos alguém para a área do turismo, temos desafios na área do turismo. Quando contratamos alguém para a área das redes sociais, temos desafios na área das redes sociais. E por aí fora. Como é que o fazemos normalmente? Um dia de testes. 4 ou 5 desafios. Perceber como é que a pessoa funciona sob pressão. Voltamos lá atrás ao flow, à personalidade e à atitude. Perceber como é que a pessoa funciona num contexto novo. Voltamos lá atrás às soft skills. Mas também perceber o que é que ela sabe exatamente sobre aquele tema. A quinta coisa que testamos é a experiência. Ok, a pessoa tem a atitude certa, tem a personalidade certa, tem o flow certo, a pessoa até tem competências, tem mais ou menos experiência. Antes de mais, deixem-me dizer-vos, a experiência ganha-se. Apesar de, em algumas funções, em alguns projetos, precisamos claramente de pessoas com muita experiência. Como é que eu testo isso? Tipicamente 1, 2 dias de trabalho connosco. Perceber, com estes desafios, como é que ela se safa, como é que a coisa corre, como é que funciona. E às vezes dizem-me: Ricardo, como é que ela se safa? Isso parece um bocado idiota. Não é possível, num, 2 dias, medir o nível de experiência ou de competências de uma pessoa verdadeiramente. Ok? Portanto, nós temos que perceber, à partida, que quando lhe estamos a dar um desafio, uma tarefa para ela resolver, ela vai safar-se ou não se safar. É claro que se ela prosperar naquela tarefa, no meio daquela confusão, no meio daquele dia de testes, nós temos a certeza que ela tem competências e experiência. Ok? É claro que para funções diferentes precisamos de experiências diferentes. E experiências diferentes depois também conduzem a pagamentos diferentes e a rendimentos diferentes. Portanto, tudo depende da empresa, daquilo que precisas e daquilo que vais fazer na prática e também, obviamente, daquilo que podes pagar. Porque o reconhecimento é uma das coisas mais importantes. Mas sobre isso falamos mais à frente. O 6º passo é medir até que ponto a esta empresa ou este projeto faz sentido para aquela pessoa. E tipicamente eu faço de 2 formas. Ao passar um dia connosco, a pessoa passa a perceber um pouco sobre a cultura da nossa empresa. O que é que isto significa? Como é que é o nosso passo de trabalho? Como é que é o nosso fluxo de trabalho? Como é que nós nos relacionamos? Como é que nós comunicamos?
que tipo de registro de linguagem usamos, tudo isto tem a ver com a cultura da empresa. Quais são os nossos valores, a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de ver aquilo que fazemos. Cultura da empresa. E principalmente, a maior ferramenta que eu uso para este sexto passo, código de honra. O que é o código de honra? Código de honra é uma ideia de um grande amigo meu, Mac Attram, business coach na Inglaterra, que me ensinou basicamente o seguinte. Quando nós temos um código de conduta, nós explicamos às pessoas como é que queremos que elas se comportem. Ok? Como é que elas se comportem. Quando temos um código de honra, dizemos às pessoas como é que queremos, não é como é que nós queremos sequer, é como é que nesta empresa as pessoas são. Exemplo muito simples. No nosso código de honra está consignado, por exemplo, que eu não amuo quando eu tenho uma dificuldade, percebo com quem é que eu tenho que falar, vou falar com essa pessoa e resolvo. Quantas e quantas pessoas passam dias nas empresas encalhadas com uma emoção? No nosso caso, o que acontece é que nós sabemos que as pessoas que cá estão regem-se por este código de honra. Isso inclui-me a mim. Ou seja, é livre, eles são livres, as pessoas que trabalham à minha volta são livres de me chamar a atenção, de me perguntar se estás a cumprir isto. Porquê? Porque sabemos que estamos todos no mesmo barco. É claro que vocês podem me dizer, Ricardo, mas é impossível que nós sejamos isso tudo automaticamente à partida, quando começamos... Sim. O código de honra tem a ver com aquilo que eu sou, ou com aquilo que, não sendo ainda, eu estou disponível para ser. O que significa que ou encaixamos no código de honra, ou aceitamos que, apesar de não encaixarmos neste momento, estamos a caminho e queremos fazer o caminho que nos leva lá. E isto tem tudo a ver com o fit da pessoa, ou melhor, da empresa para com a pessoa. A empresa, projeto. Ora, pensa, eu posso ser a pessoa com a personalidade certa, com o flow certo e com a atitude certa. Ok? Eu posso ter todas as competências e toda a experiência. Mas depois posso não me identificar com o contexto em que este projeto acontece. Com a forma como as pessoas lidam umas com as outras. Com a necessidade de dizer sempre a verdade. Com a necessidade de dizer sempre aquilo que penso. Tudo isto tem a ver com o fit do projeto para com a pessoa. E como eu costumo dizer, se a pessoa está no projeto porque só quer um emprego, porque só quer receber o seu dinheiro, vai ser uma dor para ela e vai ser uma dor para nós. Agora, na prática, como é que isto tudo se articula? Simples. Eu acabo de distribuir estes 6 passos em 2 momentos específicos do processo de seleção. O primeiro tem a ver com a entrevista. Tudo o que é testes de personalidade, teste de flow, tudo isto é analisado na entrevista. Além de toda a parte que tem a ver com conhecer a pessoa, eu quero medir e quero perceber isto logo. Porquê? Porque as pessoas que passam à fase de testes, fase experimental, vamos chamar assim, de 1, 2 dias de trabalho connosco, são pessoas que me parecem a mim que já têm tudo o que precisam para trabalhar connosco. Ok? Portanto, esta primeira entrevista é feita de uma forma não formal, não estática. Eu costumo dizer que eu me afasto muito do modelo normal de entrevistas, sem que o meu esteja certo ou errado. É só o meu, é a minha experiência. Aliás, eu falo-vos daquilo que é a minha experiência e da forma como construí uma equipa fantástica à minha volta. Portanto, esta entrevista é feita com estes testes. Procure-se perceber a pessoa, procure-se explicar o que é o projeto. Parte do ponto 6 é já feita aqui. Porque se a pessoa não gostar do projeto, automaticamente salta fora. Certo? Ela própria salta fora. E depois uma segunda parte que tem a ver com 1, 2 dias de trabalho connosco. Porquê? Porque é diferente daquilo que se diz numa entrevista daquilo que acontece na realidade. Ok? Portanto, a atitude é medida nestes 2 dias. As competências são testadas nestes 2 dias. A experiência é medida, testada, percebida nestes 2 dias. De forma que no final dos 2 dias nós tínhamos informação para decidir o que fazer. Mas sobre isso falamos mais tarde. Assim como sobre testes de personalidade e flow, não é? Às vezes perguntam-me, Ricardo, que tipo de testes faz? Falaremos mais tarde. Haverá mais vídeos para falarmos sobre isso. Hoje não é o dia, mas vai ser. E finalmente aquilo que me perguntam resulta. Eu só posso falar da minha experiência. A minha experiência é que as pessoas que estão à nossa volta nos vários projetos em que estamos envolvidos são pessoas absolutamente fantásticas, que trabalham como ninguém, que adoram aquilo que fazem, que vestem camisola como nunca e que fazem com que a caneca esteja sistematicamente cheia, mesmo que os recursos não sejam suficientes, mesmo que à partida não haja tanta folga, mesmo... Sim. No meu caso, em particular, a minha experiência é que funciona. Vamos só rever então os 6 pontos. O primeiro passo é entender a personalidade da pessoa que temos à frente. Ela encaixa ou não encaixa naquilo que é o projeto que temos em mãos? O segundo passo é medir o flow, o talento da pessoa que temos à frente. Ela encaixa ou não naquilo que são as funções a desempenhar? O terceiro passo é medir a atitude. Okay? A atitude. É uma pessoa positiva ou negativa?
É uma pessoa proativa ou reativa ou até passiva. Depois medimos, obviamente, ou testamos as competências e a própria experiência. E, finalmente, tentamos perceber se este projeto faz sentido para aquela pessoa. Em suma, estes são os 6 passos que eu uso para escolher as pessoas que fazem parte das minhas equipas. E que eu sugiro que tu uses também. Com ótimos resultados para mim, com ótimos resultados para ti também, espero eu. Obrigado por teres assistido. Bem-vindo novamente ao nosso canal, se já cá voltaste. Bem-vindo pela primeira vez ao nosso canal, se é a primeira vez que cá vens. Lembra-te de subscrever e de nos acompanhar nas redes sociais. Até já!